Por séculos, as ruínas de Roma permaneceram espalhadas pela Europa, norte da África e Oriente Médio. Estradas, colunas, anfiteatros e cidades inteiras abandonadas ao tempo. Vestígios silenciosos de um império que, em seu auge, governou milhões de pessoas e moldou profundamente o mundo moderno. Leis, idiomas, arquitetura e até a forma como entendemos o poder ainda carregam a marca de Roma. Mas como uma pequena cidade às margens do rio Tibre conseguiu se transformar no maior império da antiguidade? Para responder a essa pergunta, é preciso voltar ao início, muito antes dos Césares, das legiões e das grandes conquistas. A região onde Roma surgiria era habitada desde a pré-história, mas por volta do século VIII antes da Era Comum, pequenas aldeias latinas começaram a se estabelecer nas colinas próximas ao rio Tibre. O local oferecia vantagens naturais importantes, como acesso à água, rotas comerciais e proteção contra invasões. Segundo a tradição romana, a cidade foi fundada por Rômulo após um conflito com seu irmão Remo. Embora lendária, essa narrativa reflete disputas reais entre comunidades locais. Evidências arqueológicas indicam que vilarejos independentes acabaram se unindo, formando o núcleo da futura cidade de Roma. Nos primeiros séculos, Roma esteve sob forte influência dos etruscos, que contribuíram com conhecimentos em engenharia, religião e organização política. Esse período ficou conhecido como o Reino Romano, no qual os reis concentravam a autoridade política, militar e religiosa. Com a queda do último rei, Roma aboliu a monarquia e instaurou a república. O poder passou a ser dividido entre magistrados eleitos, o Senado e assembleias populares. Apesar disso, o sistema favorecia principalmente a elite patrícia. Ainda assim, a república marcou o início da grande expansão romana. Roma cresceu por meio de guerras constantes, conquistando territórios em toda a Península Itálica e, posteriormente, em vastas regiões do Mediterrâneo. As guerras púnicas contra Cartago foram decisivas, garantindo o domínio romano sobre o comércio marítimo e consolidando Roma como potência regional. O crescimento trouxe riqueza, mas também instabilidade. Pequenos agricultores perderam suas terras, enquanto generais vitoriosos acumulavam prestígio e poder. Conflitos sociais e políticos se intensificaram, culminando em uma série de guerras civis. No centro desse período turbulento esteve Júlio César. Após conquistar a Gália e atravessar o rio Rubicão, ele assumiu o controle de Roma e foi nomeado ditador vitalício. Seu assassinato, motivado pelo medo de uma nova monarquia, mergulhou a república em ainda mais caos. Após novas disputas, Otaviano, herdeiro de César, emergiu como vencedor. Ele recebeu o título de Augusto e se tornou o primeiro imperador romano. Embora as instituições republicanas continuassem existindo, o poder real estava agora concentrado em uma única figura. Assim, nascia o Império Romano. Durante os séculos seguintes, Roma viveu seu auge. O período conhecido como Pax Romana trouxe relativa estabilidade, prosperidade econômica e integração cultural. Estradas conectavam regiões distantes, cidades floresciam e o comércio ligava a Europa, África e Ásia. Imperadores como Trajano, Adriano e Marco Aurélio expandiram fronteiras e fortaleceram a administração. O império atingiu sua máxima extensão territorial e se tornou um dos sistemas políticos mais complexos da história antiga. Ao mesmo tempo, novas ideias religiosas, como o cristianismo, começaram a se espalhar por todo o império. Com o passar do tempo, no entanto, crises econômicas, instabilidade política e invasões externas enfraqueceram Roma. Para tentar manter o controle, o império foi dividido em duas partes, o Ocidente e o Oriente. Enquanto o Oriente continuou forte por séculos, o Ocidente entrou em colapso. A deposição do último imperador romano do Ocidente marcou o fim de um império, mas não o fim de sua influência. As leis romanas moldaram sistemas jurídicos modernos. O latim deu origem a diversas línguas, e a ideia de um Estado centralizado influenciou impérios e nações futuras. Roma caiu, mas nunca desapareceu. Seu legado atravessou séculos e continua presente no mundo atual. A história do Império Romano não é o relato apenas de conquistas e quedas, mas a história das bases da civilização ocidental. Os ecos de Roma ainda ressoam.